segundo sítio onde havia os jogos mais importantes também era aqui na cidade de Corinto. Portanto, era uma cidade muito dada a toda a depravação possível e imaginária. Era lá que havia o templo de Afrodite, era só a deusa do erotismo, do amor. Era também lá o templo de Apolo, também muito virado para a estética, e portanto nós vamos vendo isso. Mas, ao falar disto, nós vimos que esta igreja estava com problemas. Havia questões doutrinárias, havia questões de divisão na igreja. Isso também depois vamos ver que está relacionado com a maneira como os gregos vivem, o debate, a importância que eles dão ao confronto de ideias, e isso também estava a ser transportado depois para a igreja. Vimos também que havia questões relacionadas com o casamento. É possível casar de novo, as viúvas, as virgens, como é que isso é? Havia questões relacionadas com a vivência na igreja, como é que se cultuava, como é que se utilizavam os dons espirituais no meio da igreja, como é que era a ceia. Até havia pessoas que não acreditavam na ressurreição naquela igreja. E, portanto, nós temos que perceber que todos nós, antes de sermos chamados, nós vivemos uma vida, a maior parte daqueles que a gente costuma dizer que não nasceram nos bancos da igreja, em sentido figurado, como é óbvio, acho que até agora não houve necessidade de fazer aqui nenhum parto, mas aqueles que sempre cresceram na igreja são um bocadinho, nunca viveram uma vida completamente fora do conhecimento de Deus. Mas aqueles que viveram uma vida completamente, quando se convertem, há um processo. E é hoje isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre este processo de salvação, quem é que é o responsável pela nossa salvação, como é que ela surge, e depois o que é isto de santificação. E como é que as duas coisas se ligam uma à outra. Não vou deixar a epístola de Paulo aos Coríntios, é apenas reforçar aqueles primeiros versículos que Paulo nos fala. E quando ele começa, nós na semana passada ainda terminamos sobre a questão da verdade em amor, ou seja, eu separei o amor da verdade e disse que, ao contrário do que muitas vezes nós podemos pensar, em que nós dizemos o amor é o mais importante e a verdade tem que vir em cima do amor, eu disse exatamente o contrário. O mais importante é a verdade e o amor é a maneira como a verdade é transmitida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para restabelecer a verdade. A verdade foi o que Ele nos criou, foi que nós estávamos afastados dEle e Ele quer levar-nos de volta à verdade, de volta ao seu plano. Então o amor veio, é a ação pela qual Deus vai agir para restabelecer a verdade em nós. E terminamos também percebendo que isto envolve a nós individualmente, mas depois também a nós coletivamente. Ou seja, nós não somos chamados para viver vidas isoladas uns dos outros e esta responsabilidade, este conhecimento da verdade tem que ter primeiro impacto em nós e ao ter em nós vai ter impacto na congregação. E hoje eu quero continuar um bocadinho esse conceito também. É pegando então nas palavras que Pedro escreve, na primeira epístola, no capítulo 1, versículos 22 e 23, que eles devem estar aí a pôr, não tarda muito. 1 Pedro 1, 22 a 23 diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, ou seja, nós não obedecemos ao amor, nós obedecemos à verdade, tendo em vista, ou seja, o resultado desse amor à verdade é o amor fraternal não fingido. E então somos impelidos a amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então é pegando nestas palavras de que diz, fostes gerados de semente incorruptível. Jesus é esta semente incorruptível. Nele não há falsidade, não há corrupção. Então, nós queremos ir mais a fundo nestes conceitos. Salvação, santificação. E quando falo de salvação, o termo é justificação. Nós fomos justificados. E vamos então continuar a ler 1 Coríntios, a partir do capítulo 1, versículo 1, que diz: Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso.
Graça seja convosco e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nós, a semana passada, ficamos praticamente aqui nestes 3 versículos. E hoje também não vamos sair muito, está bem? Não se preocupem, é mesmo assim. Mas eu vou ler por causa do contexto. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Então, apesar de eu não ir pegar mais neste versículo, é este conceito que eu vou trabalhar. A graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento. E assim como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós. De maneira que nenhum dom vos falta, enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois termina no versículo 9 dizendo, fiel é Deus. E ainda bem que é Ele que é fiel e não nós, no sentido de nós não dependemos de nós, nós dependemos daquele que é fiel. E Ele vai ser sempre fiel. Então, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Paulo aqui nestes 9 versículos praticamente faz um resumo deste processo de salvação, de santificação, e nós vamos um bocadinho agarrar nisto, usando passagens paralelas de outros textos que Paulo escreve e também de Pedro, e essa vai ser a base, então, onde nós vamos alicerçar o que é a salvação e porque é que esta salvação implica santificação. Vimos então que, em relação aos santificados em Jesus Cristo, Paulo usa este termo em muitas cartas para se referir aos crentes, àqueles que já foram santificados. E também analisamos o sentido da palavra santificado. E vimos que a raiz desta palavra, tanto no grego como no hebraico, tem na sua gênese uma coisa que é separados. Separados. E fomos ver que, santificar, e depois no Velho Testamento é usada a palavra santo em relação às coisas que são usadas no templo, aos utensílios. É usada a palavra santificados para o óleo, para as coisas que são usadas para cultuar a Deus. Então nós percebemos que este santificado não tem a ver com um valor moral, não tem a ver com uma percepção que os humanos podem ter, mas tem a ver com o facto de terem sido separados por Deus para seu uso exclusivo. Este é o conceito de santificado. É algo que Deus diz assim, isto está separado para mim e é só para ser usado por mim. Então aqueles óleos, aqueles incensos, aqueles utensílios não podiam ser usados fora do templo. Não podiam ser usados para nenhum outro fim a não ser o culto a Deus. Pedro, na primeira epístola, capítulo 2, versículo 9, diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, e depois vem, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-vos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, percebemos que santificado é uma coisa que Deus imputa e separa para Ele, e o santo depois vai ser um outro conceito. Quando Deus fala em santificado também, nós entendemos que não é uma escolha nossa. Quem deu as instruções a Moisés sobre toda a forma como o tabernáculo devia ser construído, pormenorizadamente, foi Deus. É Deus que decide a maneira como quer ser cultuado. É Deus que decide quem é que é separado. Entendemos também, então, que é algo que não tem a nossa intervenção. Nós não nos associamos a Deus no processo de salvação. E isso está claro em Efésios 2, 8, 9, que diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, está lá com as letras todas, com as palavras todas, não vem de vós. É dom de Deus. E dom aqui no sentido de presente. É algo que é ofertado por Deus. Não vem de obras, para quê? Para que ninguém se glorie. Então ninguém pode dizer, Deus escolheu-me porque Ele conhecia o meu interior e eu até sou uma boa pessoa, então Deus, claro que tinha que me escolher, como é óbvio. Nada. A palavra é clara. Nós não merecemos. Nós não somos melhores que os outros. Nós apenas fomos escolhidos por Deus. E
eu, na altura, disse que isso é muito importante até na maneira como nós estamos aqui reunidos. Existe uma igualdade entre todos nós, que eu vou voltar a falar dela mais à frente, mas põe-nos a todos no mesmo patamar, que é, nenhum de nós é chamado por sua iniciativa. Todos nós estamos neste mesmo patamar. Nenhum de nós é melhor que o outro e nenhum de nós diz, não, eu escolhi aquele e aquele porque aqueles são melhores. Não. Deus escolheu-nos. Olhar então para outros crentes que congregam aqui junto connosco, não é? Nós olhamos uns para os outros e eu estou no mesmo patamar que ele. Deus teve a mesma misericórdia por mim que tem para cada um deles. E foi Deus, o seu amor. Então isso é uma forma de trazer justiça à forma como Deus lida connosco. Somos justificados então gratuitamente também. É outro conceito muito importante. O facto de não termos intervenção quer dizer que nós não temos que pagar nada. Não houve nenhuma ação nossa. É algo que é gratuito. E nós até vemos no dia-a-dia, quando alguém nos oferece alguma coisa, nós, o que é que vem aí atrás? Mas Deus não. Deus é por causa do seu muito amor. E em Romanos 3, 21 a 26, diz mesmo, agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos, e sobre todos, os que creem. Porque não há distinção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E nós há bocadinho cantávamos, é tudo por ti, é tudo para ti. É por causa disto. Porque é pela redenção que há em Cristo Jesus. Em nenhum outro nome existe isto. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Porquê? Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então, é tudo centrado em Cristo, na fé em Jesus Cristo. E quando nós falamos de fé, falamos em crer no trabalho que nós não vimos. Nós não vimos fisicamente Jesus a ser crucificado, nós não vimos o poder de Deus a ressuscitá-lo, nós não entendemos humanamente esse conceito, como é que Deus aceita alguém em meu lugar. Então é por causa da fé, é porque nós queremos que foi esta a maneira como Deus escolheu. E é isto que o mundo não entende. E Paulo vai dizer aqui na carta aos Coríntios, ainda no capítulo 1, vai dizer que os gregos acham que isto é loucura, este evangelho. Os judeus vão dizer que isto é completamente contrário. Então o Messias vai morrer e morrer numa cruz como um criminoso. Isso não tem lógica nenhuma. Ou seja, o mundo, a maneira como o mundo interpreta as coisas de Deus é loucura. Paulo vai dizer mais à frente também que as coisas loucas de Deus são mais sábias que as mais sábias do mundo. E é esta contradição de valores entre as coisas de Deus e as coisas que não são de Deus. O autor de Hebreus vai afirmar, por inspiração do Espírito Santo, que Jesus é o autor e consumador da fé. No capítulo 12, versículo 2, ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Ou seja, é o seu trabalho, é o cumprir a vontade do Pai, é o ter-se oferecido não só para viver uma vida que honrou a Deus, como na sua morte obediente, sem pecado, como um criminoso, onde ele verteu o seu sangue. E nós aceitamos pela fé esta propiciação, esta substituição. Percebemos que Jesus estava ali a morrer por nós. E a fé o que nos diz é, eu aceito a obra de Cristo, planeada por Deus na minha vida. Em Efésios 2, 8 e 9, nós lemos que pela graça sois salvos, mas no versículo 10 diz uma coisa muito importante, que é, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, podemos entender este conceito, ou seja, fomos salvos pela graça para
com uma relação direta que é o facto de sermos feitura sua, criados agora em Cristo Jesus. Ou seja, o facto de criar tem que haver uma coisa nova. O facto de se criar é uma coisa nova que surge. Então, nós somos novas criaturas. Também Paulo escreve isto em 2 Coríntios 5,17, quando diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E depois o que é que ele diz? Que as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então há aqui um processo, há aqui um momento em que é em nós criado um novo ser, em que é feita em nós uma regeneração, em que nós passamos de um ser antigo para um ser novo. Mas eu não deixo de ser o Pedro. Eu não deixo, não há uma mudança, não há um lifting, não há uma cirurgia plástica, não há nada disso. Ok? O que acontece é que nós de antes estávamos numa posição, que nós já vamos ver, e passamos para outra posição. Nós vivíamos numa natureza e agora temos uma nova natureza. Em Romanos 6,4, Paulo escreve assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, nós associamos a Cristo na sua morte, isso é o trabalho da fé, associamos na sua morte e associamos ele na sua ressurreição. Para o quê? Para uma nova vida, em que vamos andar em novidade de vida. No entanto, estas obras que nós somos chamados a viver, e isto tem que ficar muito claro, só acontecem após este trabalho regenerador. Nós não podemos andar nas boas obras que agradam a Deus sem antes termos sido regenerados e sem antes nos ter sido dada esta nova natureza. É fundamental para nós conseguirmos viver dentro da vontade de Deus o facto de sermos novas criaturas, com uma nova natureza que quer agradar a Deus. Efésios 2, 1-7 vai mostrar claramente todo este conceito. Paulo vai escrever assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E nós às vezes lemos isto e dizemos: isto é dos outros. Mas depois Paulo continua: entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza o quê? Filhos da ira. Como também os demais. Isto é uma forma que nos mostra e nos leva a sermos humildes no nosso relacionamento com Deus e no relacionamento com o próximo. A amar como Deus nos amou. Porque nós também fomos destes demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, ou seja, nós estávamos ali, e o que é que Deus faz? Nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Uma vez mais, tudo centrado em Cristo. O Evangelho é Cristo Jesus. Deus é que nos deu vida, as tais coisas novas, pois estávamos mortos nos nossos delitos e ofensas, as coisas que passaram. Andávamos nas coisas antigas, seguindo o mundo, seguindo a nossa percepção de mundo. Nós fizemos parte desse grupo. Nós seguimos as inclinações da carne. E a santificação é um processo de nos disponibilizarmos para Deus continuar essa obra que em nós começou. Para cooperarmos com Ele nesse processo, de nos despojarmos do velho homem e de nos revestirmos do novo homem. É importante perceber que nós estávamos debaixo da ira de Deus. E isto é uma coisa que também ofende o mundo. Quando nós dizemos que Deus
é um Deus que estava irado e continua irado com aqueles que vivem em completa rebelião contra aquilo que Ele representa. De toda a santidade, de toda a pureza, de todo o amor. Esse é o pecado original de Adão e Eva. Quando Adão e Eva se rebelaram, eles rebelaram-se porque foram incutidos nele eles perceberem o bem e o mal à maneira deles, e não conforme Deus definiu. Esse continua a ser o problema da nossa sociedade. Nós queremos definir o bem e o mal à nossa maneira. Por isso é que nós temos, até na política, tantos conflitos, porque a esquerda pensa de uma maneira, a direita pensa noutra, e cada um diz que tem verdade. Ou seja, cada um acha que a sua verdade é absoluta. E, na verdade, são tudo verdades relativas. Isso é o que está a acontecer no mundo. Aliás, nós, neste momento, pregamos um Cristo crucificado, que nós vamos ver mais à frente que realmente os gregos e os judeus isto faz muita confusão, mas as pessoas do mundo dizem assim agora, em nome da tolerância, em nome do amor, estão a ver porque é que o amor não pode ser a base, mas sim a verdade, dizem assim, eu não creio num Deus que para me salvar tem que matar o próprio filho. Isso é cruel. E essa história também já apareceu até na televisão em relação uma branca, a Abraão e Isaac. Okay? O sacrifício, aquilo que Deus pede a Abraão, isso é de um Deus criminoso, é de um Deus cruel. Ou seja, quem diz isto é porque não tem o conhecimento da vontade de Deus. E ontem eu estava a ouvir uma coisa sobre Abraão e Isaac, e ele disse uma coisa tão simples que é, Abraão subiu com um ídolo e desceu com um filho. Abraão subiu com um ídolo e desceu com um filho. E esse é um ensino que Deus quer muitas vezes dar-nos. E Deus não é cruel. Ele quer é transformar-nos cada vez mais à imagem do Filho do seu amor. Então, nos versículos 8 e 9 de Efésios, nós percebemos que não há mérito nenhum nosso. É fruto da misericórdia, do amor, da graça e da bondade de Deus para connosco. Então, Deus é que vai fazer este processo de resgate, transformando-nos em filhos da ira, em quê? Em filhos, como é que eu vou dizer? Transformou-nos de filhos da ira em filhos do seu amor também, em Cristo Jesus. Transportou-nos para o reino do Filho do seu amor. Então, fez-nos de nós filhos, fomos adotados, fomos chamados para a família de Deus. E então esta é a base que nos permite compreender porque é que somos chamados para viver uma vida de boas obras. Nós nascemos de novo. É o conceito de novo nascimento também que é tão confuso. É esta regeneração que há. João 1,13 diz que nós não nascemos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Uma vez mais, não é um mérito nosso. Nós não podemos escolher de novo. É a palavra, é a pregação da palavra que o Espírito Santo vai usar para nos regenerar, para fazer de nós novas criaturas. Por isso é tão importante pregar, anunciar, e foi isso que Deus nos pediu. Quando Jesus subiu, ide pelo mundo, pregai o Evangelho. É pela pregação. É esta a loucura da pregação que nós temos e fomos chamados. Pregar um Cristo crucificado. Pregar um Cristo que, para obedecer à vontade do Pai, para nos resgatar em amor para o Pai, deu a sua vida para morrer numa cruz. A santificação é então um efeito desta obra de Deus nas nossas vidas. Então, se o trabalho todo de Deus é nos resgatar para uma nova natureza, para uma nova forma de viver a vida, então agora há um processo que inicia em nós a partir do momento em que somos novas criaturas. Nós de antes vivíamos de determinada forma, moldados pela nossa natureza de ira, de pecado, e agora somos mudados por uma nova natureza que nos leva a olhar para Deus e conseguir entender Deus e entender a sua palavra, coisa que antigamente nós não conseguíamos. E ao termos percepção desta nova natureza, então nós somos chamados a vivê-la na sua plenitude. Faço aqui um parênteses para dizer, irmãos, não fiquem tristes, no sentido de eu nunca vou conseguir. É verdade.
Enquanto vivermos nesta pele, nesta carne, neste mundo que jaz no maligno, nós não vamos conseguir atingir esse desejo de Deus para a nossa vida. Isso também não deve fazer de nós desistentes, no sentido de eu não tenho nada a fazer. Isto é tudo, olha, Deus vai fazendo. Então usamos uma expressão, não é, no dia-a-dia, que é se Deus quiser. Se Deus quiser. E nós usamos essa expressão de uma forma errada, porque nós somos chamados a andar nestas boas obras que Deus criou de antemão. É por isso que o versículo 10 de Efésios 2, ou seja, Efésios 2:10 diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. E este pois significa portanto, por conseguinte, ou seja, logo, com base no tudo que vimos de sermos salvos pela graça, de não ser mérito nosso, então a consequência é isto mesmo. Paulo estava então a mostrar claramente que não há trabalho nosso na causa da salvação. Aquilo que causa a nossa salvação é Deus. É tudo de Deus. Fomos salvos pela graça através da fé. Porque nós cremos e foi a nós imputado essa possibilidade de crermos na sua palavra. À medida que somos expostos ao Evangelho, o Espírito Santo vai trabalhando e vai transformando. É trabalho de Deus na nossa vida. Essa premissa no versículo 10 mantém-se também. Ou seja, nós não nos vamos poder também gloriar das boas obras. Que esse é um dos problemas que a igreja às vezes vive. Que é, eu já sou mais santo que o meu irmão. Eu sei que estamos todos em pé de igualdade no que respeita à salvação, mas na santificação eu vou à frente da corrida. Lá muito à frente. Eu vou a sprintar, os outros vão a andar, estilo a fazer a marcha, não é? Aquele andar que nem levantam os pés. Mas este versículo 10 diz mesmo, nós fomos chamados para as boas obras, e a seguir diz que Deus criou de antemão para que andássemos nelas. Então as boas obras não são nossas, irmãos. Não somos nós que decidimos, não somos nós que as criamos, foi Deus. É tudo centrado na sua vontade. Aliás, em Efésios 1:4, nós vamos ver que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. E a relação deste versículo com Efésios 1:4 é mesmo isso. As boas obras também foram as obras que Deus planeou de antemão para que nós andássemos nelas. Isto tem a ver com o reposicionamento. Então, Deus criou o homem pecou e ficou afastado de Deus. Jesus veio para nos resgatar de volta à comunhão com Deus. E o que é que somos chamados a viver? As boas obras que Deus tinha planeado de antemão para nós andarmos nelas. Este é o poder que em nós é colocado. É assim que Deus nos chama para nós vivermos. Nós somos criaturas feitas por Ele, criados em Cristo Jesus. E então é muito importante percebermos que, apesar de eu ser a mesma pessoa que era, eu não deixei de ser Pedro, o professor, o pai, o marido, seja o que for que eu fosse na altura em que me converti, mas passei a ter uma nova natureza em mim. Algo novo na minha vida me vai fazer mudar a minha percepção do mundo. Porquê? Porque eu vou sendo exposto à palavra. Há uma nova posição onde eu fui colocado, que não me dá aso eu me gloriar em mim próprio, é um dom, uma oferta também de Deus, e é devida ao sangue de Jesus. Efésios 1:7, Paulo tinha dito isso claramente, antes de chegarmos aqui a este capítulo de Efésios 2, Paulo em Efésios 1:7 diz, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, a salvação, chama-se justificação, não é? Esta salvação foi dada como por decreto. Okay? É como se estivéssemos num tribunal e é feito um carimbo, nos crimes todos que nós temos é posto um carimbo absolvido. Okay? Este é o conceito de salvação. Eu sou merecedor, eu não consigo negar todo o meu erro, todo o meu pecado, mas há alguém pelo qual, Jesus, todo o meu pecado é resgatado. E é interessante percebermos mais à frente também, quando Paulo vai dizer que o nosso pecado é como uma cédula, não é? É como nós tínhamos uma cela com as nossas falhas todas, que vai ser arrancada e tirada do meio de nós
e vai ser cravada na cruz. Este é o trabalho de Jesus na cruz. A todo aquele que crê, o nosso pecado, aquilo que era a razão da ira de Deus, este afastamento da sua vontade, é arrancada do meio de nós e é cravada lá na cruz. É por isso que lemos há bocadinho, não tendo em conta os pecados outrora cometidos. Porquê? Porque eles foram arrancados e se foram cravados na cruz do Calvário. E agora nós podemos ter relação com Deus. Então, este processo de absolvição é a justificação, salvação. Ao processo de transformação, nós vamos chamar santificação. Eu só queria explicar isto porque às vezes nós não estamos muito por dentro do que é quer dizer isto de ser salvo, o que é quer dizer isto, a santificação, porque é que sou chamado a ser transformado e mudança de vida. Basicamente, o que nós somos chamados é ser aperfeiçoados. E há uma forma de sermos aperfeiçoados. Há uma maneira pela qual a Igreja é chamada a ser aperfeiçoada. João 17, 20 a 23, é a oração de Jesus pelos seus discípulos. E depois ele vai dizer mais à frente, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Portanto, há uma maneira, por intermédio da palavra, é que nós chegamos a crer. Ao trabalho do Espírito Santo, ele usa a palavra. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também eles sejam em nós, para que o mundo creia que me enviastes. E depois, vejam bem, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados, onde? Aperfeiçoados? Na unidade. Na unidade. Como é que nós chegamos a esta unidade? A nova natureza que em nós é colocada é algo que nos liga e nos une a Cristo Jesus. Então, todos nós vamos estar ligados a Cristo Jesus. E é nessa ligação a Cristo Jesus que nós vamos conseguir ter esta unidade. E há um processo, então, neste caminhar em relação a essa unidade. Efésios 4, 20 a 24 diz, não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de facto o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então é a verdade que há em Cristo Jesus que nos leva a viver esta vida de justiça e retidão. É a verdade que nos instrui, que nos guia. Então Paulo mostra claramente também aqui que nós somos chamados a viver esta forma de novo entendimento. Somos chamados a revestir-nos do novo, a despojarmos do velho. Há uma cooperação nossa com Deus neste processo. Por isso é que Paulo faz a ressalva. Se é que de facto tendes ouvido e nele foste instruído. Ou seja, se alguém diz que crê e não faz e não age de acordo com essa nova natureza que tem, então tem que se analisar. O que é que em mim está mal? Ou seja, será que eu creio apenas com a minha mente e ainda não transformou o meu coração, a minha vida? Então isso é algo que todos nós temos que procurar. Agora, é um processo. Também nós não temos que ficar amedrontados no sentido de ainda não sou perfeito. Aliás, quem é casado sabe perfeitamente isso. Ouve todos os dias esse conceito que não é perfeito. Portanto, isto é uma brincadeira para quem não é ainda, mas é. Jesus vai dizer, e João escreve sobre isso, em João 15, do versículo 1 ao 11. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos.
Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. E tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Então há aqui quando Jesus dá este exemplo, é riquíssimo. Ele é a videira, é de onde flui tudo. Nós somos os ramos e somos nós que somos chamados a dar fruto, mas temos que estar nele, temos que permanecer nele, permanecer no seu amor. Para permanecer no seu amor, nós temos que permanecer e obedecer aos seus mandamentos. Temos que conhecer a sua vontade, temos que aplicar essa vontade na nossa vida. E é assim que o Pai é glorificado. Mas isto resulta numa coisa, resulta que também em nós o nosso gozo é completo. Deus é um Deus tão bom que no processo de santificação nos vai dando gozo, alegria. A chamada então é permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo é ter vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, é ter vida. Mas também é conhecer a verdade. Conhecer a Cristo é conhecer a verdade, porque Ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, é a palavra que Jesus tem falado, como nós lemos, que limpa aqueles que permanecem ligados à videira. Nós, sem Ele, não podemos dar fruto. Uma vez mais, tira de nós toda a jactância. Nós, sem Ele, não podemos dar fruto. Nós só damos frutos porque estamos ligados a Ele. Ele é a fonte. E é dele que é gerada em nós esta capacidade. Então não há maneira também de olharmos uns para os outros e dizermos eu estou mais ligado do que tu, ou eu tenho os frutos melhores do que tu. Não. Vem dele. E cada um é chamado a dar o fruto que Deus quer que dê. Mas o fruto que aqui fala é esta nova forma de agir e de estar de acordo com esta nova natureza que em nós foi plantada. Não é obras no sentido de ajudar a senhora mais idosa a atravessar a estrada ou de ser muito bonzinho nisto e naquilo. Isso são consequências desta nova forma de estar na vida. Desta nova forma de olhar a vida. As boas obras que Deus nos pede são em consequência da obediência à sua palavra. Se as suas palavras permanecerem em nós, então conheceremos a verdade. E essa verdade nos libertará. É uma libertação, irmãos. Nós somos chamados a viver uma vida livre para servir a Deus. Para ter gozo nesse serviço a Deus. No capítulo 8 de João, versículos 31 e 32, é isso que Jesus vai dizer. Ele estava a falar aos judeus que haviam crido. E diz, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Então, a nossa natureza tem que gerar em nós a vontade de dar fruto. Não diz que gera em nós um desejo ou uma facilidade em dar fruto. É mais isso. Ou seja, o facto de termos uma nova natureza, em nós é colocada essa vontade, mas depois nós olhamos ainda para o velho homem. E o velho homem custa despojarmos desse velho homem. Custa revestirmos do novo. Há aqui um processo que não é fácil. Mas o que a Bíblia nos ensina é que deixou de ser impossível. Agora é possível. Vocês já têm uma nova natureza. Vocês podem viver estas boas obras que eu criei de antemão para que andassem nelas. E este é o Evangelho, é o resultado do Evangelho na prática da nossa vivência.
É por isso que o autor de Hebreus, quando fala em Cristo como autor e consumador da nossa fé, ele falou depois de ter mostrado uma testemunha, um rol de testemunhas dos chamados heróis da fé. Okay? No capítulo 11 é o capítulo dos heróis da fé, em que ele mostra o exemplo de Adão, Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, Davi. Ele vai buscar uma série e vai dizer que todos eles fizeram e foram obedientes, vivendo em fé. Porquê? Porque eles não viram Cristo. Eles não viram o resultado, eles creram na chamada de Deus, mas não viram. E nós, pelo contrário, nós hoje conhecemos a Cristo. O trabalho de Cristo já foi completado. Então, o autor aos Hebreus, no capítulo 12, vai dizer: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, isto tudo que ele tinha apresentado, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Isto não desapareceu, irmãos. O pecado continua a bater-nos à porta todos os dias. Não é o facto de termos uma nova natureza que faz com que ele deixe de aparecer. O facto de termos uma nova natureza dá-nos a capacidade de dizer não obrigado. Eu tenho gozo no meu Senhor. Eu consegui aprender a ter gozo no meu Senhor. O meu desejo agora é obedecer ao meu Senhor, porque eu tenho uma nova natureza que em mim foi colocada, que me regenerou, e o novo homem que em mim há não quer mais pecar. Não estou imune, mas há um novo desejo na minha vida. E então diz, desembaraçando-nos todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, não é andemos. Note-se aqui o que é que o autor aos Hebreus põe. Não é andemos, exige uma corrida, exige mesmo um esforço, exige mesmo dedicação. Então somos chamados a correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Como? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. O qual, em troca da alegria, ou seja, por causa da alegria, do gozo que ele já conseguia ver, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, de tudo o que passou, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou também a oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vos não fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ou seja, somos chamados a correr, e depois aqui no fim diz, olha, se continuarem a olhar para Cristo, para o seu exemplo, vocês não se vão cansar. Okay? Há um caminho que é preciso fazer a correr, e isso vai exigir esforço, mas é olhando para Cristo que nós não nos vamos cansando. Pelo contrário, as nossas forças vão sendo renovadas. Como é que é então o nosso esforço? Como é que nós fazemos? A primeira coisa que eu disse é que o esforço é possível. Foi a primeira condição que nos foi dada. Agora é possível. Nós antes éramos escravos do pecado, agora já não somos mais escravos. Romanos 6, 12, 14 diz isso mesmo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereceis cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Esta mensagem é riquíssima, irmãos. Ele mostra-nos claramente que nós antigamente oferecíamos os nossos membros para o pecado e agora somos chamados a oferecer a Deus como ressurretos, a tal nova vida. Se vocês estavam mortos em delitos e pecados, se foram ressuscitados com Cristo, agora então como ressurretos, vivam uma nova vida, que vocês já não têm o poder do pecado a obrigar-vos a fazer isso. O pecado já não tem domínio sobre as nossas vidas. Fomos transformados em servos. Ainda em Romanos 6, mas agora no versículo 19, diz: falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Então nós somos chamados a servir, a usar os nossos corpos, mesmo ainda estando presos a este mundo, ainda estamos sob a influência do pecado, mas não estamos já sob o jugo do pecado. Então somos chamados a usar os nossos membros como órgãos ou membros para servirem à justiça, para a santificação. E o versículo 22, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto
para a santificação. Mas depois não acaba aqui, irmãos. E por fim, a vida eterna. Este é a promessa, este é o plano de Deus. Comunhão conosco através do seu Filho por toda a eternidade. É por isso que nós temos que nos motivar e manter os nossos olhos em Cristo. E não nos vamos cansar, porque o fruto, o resultado que Deus nos promete, vale a pena. Se de antes éramos escravos das coisas impuras, nós agora somos chamados a ter um comportamento igual. Porque aqui os servos é no sentido de escravo. Então, Deus não nos está a pedir para sermos escravos dele. Ele está a usar, o autor, Paulo, está a usar por comparação. Se vocês de antes eram escravos do pecado e faziam essas coisas, agora façam as novas quase da mesma maneira. Como a única forma possível de estar é obedecer a Deus agora. Se de antes a única forma era fazer aquilo que era pecado, agora a única forma, já que fomos tirados do pecado, é servir a Deus e obedecer-lhe. E façam isso quase como se fossem escravos do próprio Deus. Então, há sempre aqui uma pergunta que se coloca, não é? Eu sei que sou chamado a viver estas novas boas obras, eu sei que é Deus que faz, mas que eu sou chamado a cooperar, então como é que eu me esforço? Como é que se aplica este esforço na prática? Ou melhor, vou pôr a pergunta de outra maneira. Porquê é que eu não consigo mudar algumas coisas, apesar de me esforçar? Porquê é que eu quero mudar o meu temperamento e não consigo e continuo a refilar todos os dias? Porquê é que eu quero deixar de fazer alguma coisa e não consigo? E a resposta é que muitas vezes nós estamos a esforçar-nos da maneira errada. Como é que é a forma correta de o fazer? Nós às vezes usamos a nossa força. Nós confiamos em nós próprios. Eu amanhã vou conseguir. Fazemos isso, eu não sei, eu faço, só posso falar de mim, não é? Eu faço isso muitas vezes, digo, eu vou conseguir, amanhã, Senhor, eu vou conseguir. Eu hoje falhei outra vez, amanhã já não me vou irritar da mesma maneira que me irritei hoje. E amanhã vem o dia e eu irrito-me outra vez. Há aqui um processo que é preciso nós entendermos como é que funciona. Não é olhando para nós, não é procurando em nós, isso é autoajuda, ok? Isso é o que todas as sessões de autoajuda dizem, olha para dentro de ti, tu dentro de ti tens essa capacidade, tu vais conseguir. Não é autoajuda, é o contrário, é aproximar-nos da verdade. Só há uma forma, é conhecer a verdade e ser liberto pela verdade. Nós estamos presos a este pecado, nós queremos resistir a este pecado, queremos deixar este pecado e estamos a esforçar-nos por nós próprios. O que é que fazemos? Aproximem-se mais de Deus, aproximem-se mais de Cristo. Quanto mais próximo, mais vai ser a nossa mente, a nossa maneira de ser iluminada a pontos de nós entendermos como é que se deixa essas coisas. Eu tenho um bocado de dificuldade em explicar isto, porque eu só conheço pela prática. Foi quando eu me comecei a dedicar mais e mais a conhecer Deus, não é ler a Bíblia só, é ler a Bíblia para conhecer a Deus. Não é fazer devocionais para dizer que eu hoje já fiz uma devocional, check. Eu quero conhecer a Deus todos os dias. Quero conhecer um bocadinho mais de Deus. E à medida que nós vamos lendo a palavra, ela vai-nos revelando quem Deus é, o trabalho de Cristo. E à medida que nós vamos sendo libertos e a nossa mente vai sendo iluminada, esse processo na nossa vida torna-se cada vez mais natural, irmãos. É natural. Não é esforço meu, é Cristo em mim. Cristo em mim. Eu ligo-me à videira e da videira vem o fruto. E depois o que é que começa a acontecer? Eu dou fruto. E o que é que a parábola dizia? Da videira verdadeira. Ele vai limpando. Para quê? Para dar mais fruto. E depois ele continua a limpar e vai dar mais fruto. E isto é um processo. Inicia-se um processo que entra aqui numa espiral de limpeza. Ok? Não é só o nosso esforço. Não é só olharmos para nós. É chegarmos a Deus. A Bíblia ensina-nos, cheguem-se a Deus e Ele chegará a vós. Quanto mais conhecermos Jesus, mais o vamos amar. Quanto mais entendermos a sua obra, mais nos vamos render ao seu amor. Quanto mais ligados a Ele, mais também da sua natureza está em nós. Lembrem-se, nós fomos como que enxertados.
E a Bíblia mostra esse exemplo mesmo. Nós fomos enxertados. O que é que acontece? E temos ali pessoal que trabalha na área mais da agricultura, eu não percebo muito disso, o meu negócio é mais computadores, mas o ser enxertado é a seiva que vem para esta parte da árvore, vem do novo tronco. Isso vai provocar alterações completas na árvore, no fruto que a árvore vai dar, na maneira como o fruto vem. E é isto que nós somos chamados a fazer. Nós fomos enxertados e agora isso tem que ir produzindo em nós algum resultado. Irmãos, eu estou grato por estar aqui com vocês hoje. Eu estou grato pela obra que Deus começou em mim. Ainda não está acabada. E vocês às vezes veem essa parte que ainda falta acabar no nosso dia-a-dia, infelizmente. Mas estou grato porque eu não tenho mérito nenhum para estar aqui, por ter sido chamado por Deus. Ainda bem que não depende de mim, irmãos. Ainda bem. 1 Coríntios, vamos terminar com os 2 últimos versículos, capítulo 1, versículos 8 e 9, diz: o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós começamos um processo novo, com esta nova natureza, que vai terminar no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí seremos irrepreensíveis. Até lá há um processo, ok? Mas Ele nos confirmará até ao fim. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa certeza, essa é a nossa convicção, que aquele que nos chamou, Ele vai terminar a obra que em nós começou. Nós só temos que nos chegar a Ele, como naquele exemplo da videira verdadeira. Chegarmos a Ele, estarmos ligados a Ele, permanecer nele, permanecer no seu amor. E assim o processo torna-se natural. Este processo de santificação é natural, à medida que nos deixamos permanecer ligados. Estou grato pela esperança que eu tenho na segunda vida de Jesus. Quando podemos dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque ansiamos por esse dia. Não porque eu seja perfeito, mas porque eu sei que Ele fez a obra em mim. Estou grato e peço também a Deus que o fruto que Ele está a fazer na minha vida resulte em bênção na comunidade na qual eu pertenço, com vocês. Oro para que esse também seja o desejo de cada um. Oro para que esse seja aquilo que cada um almeja também, dar fruto, e fruto em abundância. Andar nestas boas obras que o Senhor nos chama a viver e que Ele criou para que nós andássemos nelas. Acho que é aí que vamos começar a ter a tal centralidade de Cristo na nossa vida, a viver Cristo, e à medida que o fazemos todos e nos aproximamos de Cristo, nós vamos procurar a unidade que nos vai permitir ser uma igreja que honra a Deus na sua vivência e que vai permitir aos outros verem que Jesus veio e que nós somos amados e que Ele nos amou. Tal como Deus tem feito a nós, esse amor, que também nós possamos fazer uns aos outros. Então, sem nos gloriarmos, seja do que for, porque tudo isto é pela graça de Jesus Cristo, então andemos nestas boas obras, busquemos estas boas obras em Cristo. Aquelas que Ele criou, não são as nossas. Nós temos uma tendência de dar opinião a Deus sobre o que nós achamos que deve ser. A maneira como as coisas devem ser, o tempo em que Deus tem que agir, é na nossa agenda. E Deus não trabalha na nossa agenda. Ele tem a sua agenda e nós temos que nos aliar a Ele neste processo, neste caminho, nesta direção, correndo, não é andando, é um esforço, mas nós sabemos que desde que os nossos olhos estejam com Ele, nós vamos ficar até ao fim com Ele. Que Deus abençoe cada um dos que aqui estão, também aqueles que nos ouvirem pelos áudios. Relembro que as mensagens estão no Spotify, no YouTube, portanto podem sempre assistir. No período de férias eu recomendo que vocês, algumas mensagens anteriores que depois as coisas vão passando, eu gosto de vez em quando de ir ouvir. Nós, por exemplo, eu uso muito quando estou a limpar a casa, meto os headphones, até impede um bocadinho o som do aspirador e tudo mais. Eu e a minha mulher temos essa mania, estamos sempre os dois com os headphones e quando vamos falar, diz lá, mas é a maneira como nós aproveitamos o tempo. Em vez de estarmos a pensar em tudo e mais alguma coisa, nós estamos a instruir-nos na palavra. Porque é um trabalho mecânico, não exige muita coisa. É limpar, atira, limpa, passa e pronto. E isso é muito importante. É por isso que nós também disponibilizamos isso para a bênção dos irmãos. Também quando forem de férias, sabem que segunda, terça-feira as coisas ficam disponíveis e se não puderam estar connosco, já podem ouvir. Deus vos abençoe, irmãos, e que a cada um de nós
o Espírito Santo continua esta boa obra, nos transformando, nos moldando para sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Ele é o exemplo. Ele é o primogênito de muitos. Foi assim que a Bíblia nos apresentou. É porque querem que todos nós sejamos como Cristo. E nós podemos fazê-lo com o nosso esforço na direção de Deus. Ou seja, nós não temos que esforçar para lutar contra as coisas. É Deus que luta e nós aproximamos de Deus e Ele faz isso por nós. Então, fiquem firmes, irmãos, e com a esperança que nós somos chamados para uma vida eterna com Ele, nos lugares celestiais onde Ele está. Ele nos transportou para lá. Ele está à direita do Pai. E um dia nós vamos estar na presença de Deus para todo sempre. Que isso seja ânimo, esperança neste processo. Que nós não tiremos os olhos do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoe. Chamava o grupo de louvor, então. Obrigado também pelo vosso esforço, pelo clima tão intimista hoje que eu senti. Gostei mesmo muito. Obrigado pela vossa dedicação também. Uma vez mais à equipa de louvor, à equipa de multimédia, aos irmãos que estiveram a orar e a interceder por nós, todos aqueles que estão de férias nos estão a ver, a ouvir, e também aqueles que continuam a interceder por nós. Também outra forma de contribuirmos no trabalho é com aquilo que Deus também já nos deu. Nós damos porque Deus nos deu primeiro, não é? Portanto, continuamos a trabalhar. Há irmãos que vão oferecendo algum material novo e esta qualidade de som que vocês veem hoje já é resultado disso. Há obras que vamos fazendo e que precisamos e queremos continuar a fazer. Portanto, orem para que tudo seja feito para a glória de Deus. Ok? Nós não fazemos as obras como um fim em si, fazemos para termos condições para estarmos melhor como corpo e no futuro termos até condições para os nossos jovens estarem. Nós estamos a chegar à altura, a seguir às férias, onde vamos tratar do orçamento já do próximo ano. Orem pelos ministérios. Nós temos muito trabalho a ser feito com crianças, com adolescentes, com os jovens adultos. Nós temos a Igreja a precisar de ajuda em muitas coisas. Então, vamos permanecer atentos uns aos outros a estas necessidades da Igreja, está bem?